Nós vamos estudar a palavra de Deus e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós começamos a estudar esse texto a semana passada, hoje de manhã, e agora à noite eu queria concluir o estudo desse pequeno trecho do Evangelho, mas que fala lá no Sermão da Montanha, o principal sermão, o maior resumo que a gente tem de um sermão que Jesus pregou, é aquilo que está escrito no Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E eu estava conversando essa semana com uma irmã, e ela disse assim, olha, a gente lá em casa, no culto doméstico, quando eu era pequena, a gente tinha que decorar versículos. Nós éramos crianças, papai então colocava algumas metas de versículos. E quando o senhor começou a pregar lá sobre o Sermão da Montanha, eu me lembrei que nós decoramos o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E aí o senhor começava a ler, vinha direto na cabeça, porque aquilo estava gravado dentro da alma da gente. Louvado seja Deus. Ô culto doméstico abençoado esse, né? Eu não senti firmeza. Amém, né? O abençoado, olha só, depois de tantos anos, já mãe, né, de filhos adolescentes, lembrando da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são candeia do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Pai querido, em nome de Jesus, que nós estamos reunidos aqui nesse lugar, buscando a Tua presença, querendo ouvir a Tua voz, necessitado do Teu toque. Senhor, se estivermos aqui nesse ajuntamento, e tivermos todas as coisas funcionando, mas se o Senhor não estiver aqui entre nós, não tem sentido. Se o Senhor não nos falar, será vazio esse tempo. Se o Senhor não tocar profundamente a nossa alma, ó Pai, sairemos daqui frustrados. Mas Senhor, se uma gotinha da Tua graça cair sobre nós, só uma gotinha, vai ser mais do que suficiente para a nossa alma transbordar. Porque aquilo que parece tão pequenino, Senhor, quando comparado com a Tua infinitude, é tão grande para nós. Então, Senhor, derrama gotas da Tua graça sobre nós agora. E que essas gotas da Tua graça sejam como aquela chuva que acontece fora do tempo, mas que abençoa a terra. E que faz com que a gente possa ter a vida renovada outra vez. Senhor Jesus, vem sobre nós e derrama a Tua graça. É aquilo que oramos em Teu nome. Amém e amém. Já falamos aqui a semana passada e hoje de manhã, que esse texto está falando agora das coisas íntimas, do interior do nosso ser. Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai falar sobre ética, ele vai falar sobre casamento, ele vai falar sobre vida familiar, ele vai falar sobre valores da vida. Mas quando chega nesse trechinho, ele vai falar daquilo que motiva a nossa alma, daquilo que impulsiona a nossa vida para frente. E começamos a estudar a semana passada que Jesus fez 3 advertências. E a primeira advertência é: olhe para o que controla o seu coração. E nós aprendemos a semana passada
que Jesus estava dizendo: olha, aquilo que você coloca como tesouro para você, controla o seu coração. Por isso ele vai dizer: onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. E Jesus ensinou que tem dois tipos de tesouros: tesouros que permanecem para a eternidade, que você vai depositar no coração, mas que tem uma conta direta lá no céu. E tesouros que passam, porque são só da terra. E ele disse assim: olha, toma cuidado para você não se comprometer com os tesouros passageiros da vida, porque aí não sobra lugar no teu coração para você se comprometer com as coisas eternas, e aí não vai sobrar nada para você naquele verdadeiro tempo, porque o que é comparado com o tempo e a eternidade? A eternidade engloba todo o tempo, e o tempo é uma fatia tão pequena da nossa vida, e ele está dizendo: presta atenção, porque o Senhor precisa checar a sua vida, e você precisa ser o tesouro, Jesus precisa ser o tesouro do seu coração. E ele colocou essa advertência como um diagnóstico: olha o que está dentro do teu coração, se aquilo que está empolgando a tua vida, dirigindo a tua vida, de fato é o Senhor Jesus ou outra coisa qualquer. Hoje pela manhã a gente continuou estudando esse texto, e a lição que a gente aprendeu foi: cuide da sua alma. E a maneira como Jesus colocou isso foi falando dos olhos. E é muito interessante essa lição. Ele diz assim: olha, os olhos iluminam a vida. A gente aprendeu hoje pela manhã que aquilo que você percebe da realidade, olhando para as coisas, é a luz que reflete sobre as coisas e é captada pelos seus olhos e interpretada no seu cérebro. E se o seu olho for ruim, não funcionar, você não consegue enxergar a luz. Assim funciona com o nosso corpo. Mas Jesus disse assim: se os seus olhos espirituais forem maus, quão grandes trevas vão existir na sua alma. E Jesus estava ensinando que quando o meu olho espiritual não é capaz de diferenciar a luz das trevas, o bom do mal, e quando através das filosofias da vida, através dos conceitos da sociedade, o mal passa a ser bom, bem, e o bem passa a ser mal, e a gente começa a viver essa inversão de valores, a gente não percebe que a nossa alma entrou numa escuridão absoluta, e que Deus, olhando lá do céu, diz: coitado dessa gente, está perdida, porque aquilo que eles acham que é bom é ruim. E a gente deu uma série de exemplos, como isso acontece na vida, na sociedade, quando a gente se perde nos valores e o nosso olhar fica confundido, e a gente não é capaz de perceber a diferença entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, e a nossa alma fica em escuridão absoluta. A gente aprendeu hoje de manhã que isso a Bíblia chama de cegueira espiritual, porque a gente não consegue discernir a vida. E aí Jesus vai dizer: coitada dessa gente que está vivendo essa cegueira, porque está indo para as trevas, está indo para o inferno, e não entendeu que o inferno é lugar de sofrimento e desgraça. Mas agora ele chega no final dessa advertência, e ele vai colocar agora uma última questão que eu queria dividir com vocês. Cuide bem, veja bem a quem você está servindo. E a terceira advertência, ela é colocada de uma maneira um pouco estranha para a gente. Porque ele colocou: olha, é impossível servir a dois senhores diferentes. Não dá para você servir a Deus e a Mamon. E aí você fica pensando: o que quer dizer Mamon? Algumas Bíblias trazem dinheiro. Outras Bíblias trazem riqueza, não é isso?
Quantas aqui das suas Bíblias trazem mamon? Levanta a mão, quero ver. Ok, algumas. Quantas trazem riqueza? Quantas trazem dinheiro aqui, tá? Por que isso? O que Jesus queria dizer com essa palavra tão difícil e incomum? Não era uma palavra tão comum, a não ser nos tempos do Senhor Jesus. Por quê? O que Jesus queria dizer para a gente? Deus é o nosso único Senhor. Se Ele não for o único Senhor da nossa vida, não dá para servi-lo. Se a gente pudesse resumir tudo que Jesus está falando, Ele diria isso: olha, o Senhor Deus Todo-Poderoso só aceita ser o único Senhor. Ele não aceita dividir o lugar dele com mais nada nem ninguém. E aí a gente fica pensando, mas por que Deus é tão exclusivista assim? Porque a nossa relação com Deus é uma relação de amor. Não é verdade? Aquilo que a Bíblia nos fala é que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que a Bíblia nos fala é que nós somos constrangidos para servi-lo por causa do amor que Deus tem por nós. É o amor de Deus que nos constrange, disse o apóstolo Paulo. Agora, numa relação de amor, a exclusividade é algo seríssimo, tá? Você imagina, tá? Você que é casado, né? Ou você que está namorando, diz assim: olha, eu amo você, mas eu amo mais duas. O que é que você acha, esposa? Dá certo esse negócio? E se fosse o contrário? Chega a mulher, diz assim: olha, eu amo você, mas eu amo mais dois. Também não vai dar certo. Porque numa relação de amor, que envolve a vida, a parceria, o serviço, a mutualidade, só tem lugar para um. Só tem lugar para um. Não tem jeito. Só tem lugar para um. E se entrar alguém mais nesse processo, no lugar do amor, não estou falando do amor filial, mas do amor de marido e mulher, tá? Não tem espaço, não tem como, aquilo vai gerar uma dor tão grande. E a Bíblia está falando assim, olha, Jesus está dizendo, toma cuidado, porque Deus é tremendamente ciumento. Inclusive essa é uma expressão do Velho Testamento. Deus tem ciúmes do seu povo, Deus tem zelo do seu povo, porque Ele não aceita o amor dividido. Ou você está com Ele ou não está. Essa é a visão. E aí Jesus coloca isso nos termos um pouco diferentes. E ele diz assim, porque é impossível amar ou servir a Deus e servir a Mamon ao mesmo tempo. Mas que negócio é esse de Mamon? Bom, essa palavra Mamon, ela é derivada do aramaico, cuja raiz é mamona. É fácil, né? Mamona, você sabe, né? Não é mamona assassina, mas é mamona, tá? Então essa é a palavra que está lá. E a tradução dela seria, no que você confia. A origem da palavra mamon vem daí, no que você confia, no que você coloca a sua esperança. Depois, na medida que essa palavra foi sendo usada no aramaico, ela tomou o sentido de riqueza, no sentido de que as pessoas confiavam nos seus bens, confiavam nas suas propriedades, confiavam no dinheiro para ter segurança da vida. E aí passou a ser uma palavra sempre associada a alguma coisa ruim, no sentido pejorativo, como uma censura. E por isso, toda vez que aparecia essa palavra na literatura aramaica, ela vinha, grande parte das vezes, acompanhada a uma expressão
a riqueza da injustiça. E esse era o sentido, a ideia de que você está confiando numa coisa que não procede da justiça de Deus. Em alguns momentos, essa palavra era associada à ideia de impuro, mundano e até desonesto. Por isso, alguns comentaristas acreditam que Jesus estivesse referenciando alguns textos conhecidos naquele tempo, de uma literatura antiga chamada Primeiro Enoque. Primeiro Enoque é um livro apócrifo, pseudoepígrafo. Quer dizer isso a palavrão? Pseudoepígrafo, né? É aquele que o autor não é esse. A gente sabe que não é Enoque que escreveu. Então, você sabe que ele se apelidou de Enoque. Então, esse era o sentido. E naquele tempo, esse livro era muito lido, porque esse livro falava a respeito da expectativa messiânica, da vinda do Messias. E muito provavelmente, Jesus estivesse citando alguns trechos de 1 Enoque. 3 textos, pelo menos, de 1 Enoque. Eu vou separar um deles só, para você ver como isso estaria sendo colocado. 1 Enoque 63:10 diz assim: agora eles devem dizer a si mesmos, nossas almas estão cheias de mamon, cheias de ganho injusto, mas isso não nos impede de mergulhar nas chamas do inferno. Esse é um dos textos, tem vários textos de Enoque, pelo menos 3 mais fortes. Esses textos que falavam da maneira como eram vistas as pessoas que colocavam a sua confiança não em Deus, mas em si próprios, nos seus feitos, nos seus bens, no jeitinho de manipular as circunstâncias mediante a influência nos círculos do poder. Muito provavelmente Jesus estava citando esses textos e dizendo, olha, ou você coloca a sua confiança totalmente em Deus, ou você está entrando num barco furado. Porque não importa o que você tenha, não importa quem sejam os seus amigos, não importa quem sejam os círculos de influência que você está confiando, não importa se você tem saúde, não importa se você tem títulos, se Deus não derramar a sua bênção sobre você, você está perdido. E se Ele não for o Senhor da sua vida, você entrou numa canoa furada. O que Jesus queria ensinar com isso tudo? É que muitas vezes na nossa vida, a gente vai caminhando por essa vida, e talvez essas 3 advertências estejam resumidas nessa última, e a gente vai colocando o coração da gente em tesouros que não duram. E a gente vai descobrir, como a gente aprendeu a semana passada, que isso se torna um vazio na nossa alma. E depois, a gente vai colocando a nossa esperança e a nossa confiança, e vai construindo o nosso esquema de valores da vida, em cima de uma luz que não é luz, é escuridão, e vai fazendo um monte de bobagem. E depois a gente acredita que essa bobagem não é tão bobagem assim, porque tem muita gente fazendo isso. E aí a gente confia no taco da gente. E aí, na medida que a gente está confiando, Deus diz assim, sabe, esse taco não é forte o suficiente para abençoar a tua vida. E não dá para você confiar no seu taco e confiar em mim ao mesmo tempo. Ou você se derrama na minha mão e deixa eu ser o Senhor, ou você está perdido. Eu estava conversando com uma pessoa uma vez, e essa pessoa disse assim, sabe pastor, hoje eu estou muito bravo. Eu vou chutar o pau da barraca, porque eu sou muito macho para segurar todas as situações. E eu virei para ele e falei, toma cuidado, hein? Porque quando a gente chuta o pau da barraca, a barraca inteira cai na cabeça da gente. E você vai ficar macho para chuchu debaixo daquela barraca quebrada. E é assim que funciona a vida. A Bíblia está dizendo assim, toma cuidado, porque às vezes a gente é treinado para confiar em coisas que não podem abençoar a nossa vida.
e Deus não divide o seu lugar de direito conosco. Você já confiou em alguém que já furou com você? E você dizia assim: essa pessoa nunca vai furar comigo. Já aconteceu isso com você? E sabe o que é ruim? É que às vezes as pessoas que machucam mais a nossa alma nos relacionamentos são aquelas que nós amamos e que quebram a nossa esperança e a nossa confiança. Já aconteceu de alguém que você ama muito quebrar a sua confiança, quebrar a sua esperança? E aí Deus está dizendo assim: filho, não adianta você confiar nas pessoas, porque sempre, em algum momento da vida, porque elas são imperfeitas, elas vão quebrar a sua esperança e a sua confiança. E vai doer. E sabe, toda vez que a gente entra nos conflitos da vida, a gente às vezes vai se deparar com situações em que essas pessoas significativas vão entrar em conflito com o Deus vivo. E aí a Bíblia vai dizer que eu tenho que fazer uma opção. E a opção é colocar o Senhor em primeiro lugar. É difícil isso, porque nós amamos as pessoas. Eu me lembro de algumas pessoas, por exemplo, que quando chegam a um momento de conversão e chega a hora do batismo, a maior dificuldade de aceitar serem batizadas não é outra coisa a não ser o sentimento que talvez magoem o coração de pessoas amadas. Por exemplo, o papai e a mamãe, quem sabe que os batizou quando nenenzinhos. E aí, de repente, estão vivendo essa nova fé, essa sua esperança com Deus, estudam na palavra que o batismo faz parte desse compromisso pessoal, individual com o Senhor, mas dizem assim: ah, pastor, eu não sei, porque o papai vai ficar triste, a mamãe vai ficar triste, e aí Deus vai dizer assim para você: não dá para servir a dois senhores, não dá para servir a Deus e não dá para servir a mamon. Em quem você vai colocar a sua confiança? Ele não está falando para você brigar, para você falar mal, para você criticar, mas ele está dizendo em quem você vai colocar a sua confiança para ouvir e servir. Às vezes essa situação acontece dentro do contexto de marido e mulher. E a gente diz assim: bom, mas e agora? Como é que vai? Como é que funciona? E há coisas na nossa vida, lá no contexto da família, que a gente vai dizer assim: estas coisas não servem para mim, não dão certo com a minha alma. E ainda que as pessoas digam: olha, é luz, é escuridão, é isso e aquilo, não bate dentro da minha alma. E esse conflito é tão complicado, porque nós amamos essas pessoas e Deus quer que nós amemos. Mas só pode ter um Senhor na nossa vida, o Todo-Poderoso. Porque toda vez que a gente fizer essas opções, a gente vai entrar em rebelião contra Deus. E não dá para servir a dois senhores. E a gente vai se afastando do projeto de Deus para a nossa vida. Mas isso também acontece com os projetos de vida. Isso também acontece com os alvos do nosso coração. Por isso que eu acho que esse final tem a ver com tudo. No que você coloca a sua esperança. Porque você vai acabar servindo aquilo que é o alvo da tua esperança. Querido, se você está colocando a sua esperança num time de futebol, está perdido. Eu nem sei como é que foi o meu time hoje. Eu não tenho a mínima ideia como é que foi o meu time, mas não está bem hoje. Eu tenho um sentimento ruim. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas eu tenho, não sei, né?
Mas louvado seja Deus que eu não botei minha esperança nele, senão eu estava perdido. Você está entendendo? Eu me lembro de um jovem uma vez que fazia parte de uma torcida organizada, e esse jovem passou por um processo de conversão, e ele disse: olha, quando eu vestia aquela camisa, e a gente saía com aquele grupo, e a gente levava as armas da gente, os paus, a gente ia para matar ou morrer pelo nosso time. Você pode acreditar num negócio desse? Quando a gente vai para um nível desse, quem é o Senhor da vida da gente? E o pior, os olhos ficam escuros e a gente não vê aquilo como mal. O mal é se eu não defender a camisa do meu time. E o pior é que eu só falo desse assunto e virou o tesouro do meu coração. E eu estou perdido. E aí, se o meu time perde, eu quero virar o carro na rua, quebrar a janela do vizinho, e assim por diante. Porque não tem substância a minha vida. Quem é o Senhor da tua vida? Quem é o Senhor da tua vida? Ontem eu estava pregando para os formandos do CFM, não é? E eu falei sobre Esther, e eu disse que havia uma grande diferença entre ser um bom crente e ser um líder de um movimento de fé. E a diferença é que o bom crente tem uma agenda boa, mas é sua agenda. E o líder de um movimento de fé é aquele que abre mão da sua agenda para colocar a agenda de Deus em primeiro lugar na sua vida. E aí não importa onde ele esteja, ele vai ser instrumento da graça de Deus. E é interessante que esse texto, falando de mamon, falando de riqueza, de onde você coloca a sua confiança, ele vai continuar. E se você continuar lendo o capítulo 6, ele vai falar sobre sustento. Ele vai falar sobre grana. Ele vai falar dos passarinhos, ele vai falar dos lírios do campo, ele vai dizer, sabe, quando o Senhor Todo-Poderoso é aquele que domina a nossa vida, pode ficar em paz, porque é Ele quem cuida de você em todos os aspectos da vida. Todos os aspectos da vida. Todos. E é tão tremendo isso. Porque a gente vê a boa mão de Deus cuidando das nossas finanças, a gente vê a boa mão de Deus cuidando dos nossos filhos, a gente vê a boa mão de Deus cuidando do nosso caminhar na vida, a gente vê a boa mão de Deus e a gente fica esperando os comandos de Deus para nós, porque sem eles a gente está perdido, porque só podemos colocar a nossa confiança no Todo-Poderoso Senhor dos céus e da terra. E queridos, quando a gente coloca a nossa confiança só em Jesus, a gente transcende. E esse transcender é algo tremendo, queridos. Porque aí, não importa o que esteja acontecendo na nossa vida, a gente tem segurança. Porque a palavra de Deus promete, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí a gente segura na mão de Deus e vai. Essa semana eu estava muito bravo. Eu não sei porquê, mas eu estava azedo. Você já ficou azedo? Vixe, hoje olha, nem eu estou me aguentando essa semana. Azedo. Aí ontem eu fui orar. Estava orando. E eu gosto de escrever, né? Mas eu escrevo assim os tópicos da minha oração. Escrevi 5 páginas. Estava bravo. Senhor, isso aqui, pá. Mas sabe o que é gostoso? É que não importa como você esteja. O Senhor, quando Ele é a nossa esperança, quando Ele é o Senhor da nossa vida, Ele trata o nosso coração. E aí o Espírito Santo começou a conversar comigo na tarde de ontem, de uma maneira tão gostosa, mas tão gostosa. Tem um monte de coisa que não está resolvida, mas eu conversei com o Senhor da minha alma. Você está entendendo?
E o Senhor da minha alma conversou comigo e começou a tratar as coisas do meu coração. Tantas dúvidas, tantos sentimentos, tanta coisa misturada dentro da minha alma. E o Senhor começou a falar, separa isso daqui, põe isso para cá, olha para lá. E sabe o que Ele me falou? Ele falou uma coisa tremenda, Ele disse assim, só toma cuidado, filho, para não ser como aquelas 5 virgens que foram doidas, porque tinham a lâmpada, tinham a luz e ficaram sem o óleo. E naquela mesma hora, o Espírito Santo, eu não sei se essa é a melhor interpretação desse texto, mas sabe quando o Espírito vem e fala, ele diz assim, querido, você tem a palavra, você tem o brilho da presença do Senhor, mas não perde a unção do Espírito que você precisa na tua vida. Continua a buscar o derramar da minha graça. E de repente o meu coração começou a mudar. Sabe por que ele começa a mudar? Porque eu tenho um Senhor. Quando eu tento servir a 2 senhores na minha vida, eu mesmo, os meus projetos, ou pessoas, eu estou sempre dividido. E você já se sentiu dividido? Que coisa horrível. A gente não sabe se põe o pé para cá, se põe o pé para lá, a gente põe o pé, se arrepende e volta para o outro lado, a gente vai e volta, e a gente nunca está bem. Mas quando a gente tem um Senhor, não importa o que esteja acontecendo, mesmo que você esteja dentro de uma caverna, como Elias estava dentro de uma caverna, ninguém pode confundir você. Nem que venha um terremoto dizendo que é Deus, você sabe que não é. Mas quando bate aquele subiu suave do vento, e você pode sentir o arrepio na tua alma da presença de Deus, você sai para fora, porque o Senhor está tocando a tua alma. Olha, queridos, não dá para a gente tentar compatibilizar tudo na vida. Eu acho que esse é um dos grandes problemas. É quando a gente quer compatibilizar todas as coisas na vida da gente. E fala a verdade, não é uma grande tentação? A gente quer acomodar as situações, a gente não quer resolver. A gente quer mexer de tal maneira que as coisas fiquem relativamente confortáveis, sem que a gente tenha que decidir nada na vida. Mas chega uma hora que Deus nos confronta e diz assim, filho, eu não posso dividir o meu senhorio com o teu coração. Ou eu sou o Senhor da tua vida, ou você vai andar sozinho. E a gente diz, Deus, eu não quero andar sozinho, não. Eu não quero, não. Então ele diz, então entrega a tua vida para mim. Diz, mas Senhor, também não dá para entregar tudo. Não dá para a gente fazer um acerto. E ele diz, filho, não dá. Você confia em mim? Você confia em mim? Quando eu me casei com 21 anos de idade, e quando eu estava para decidir o casamento, eu estava adiando o processo. E eu tinha um medo muito grande no meu coração. Era o medo de quem ia cuidar da minha mãe, e quem ia administrar a casa, e como ia ficar a retirada do dinheiro do meu salário na economia doméstica da casa da minha mãe. Você entende isso? E aí, então, a gente tenta compatibilizar todas as coisas, mas chega uma hora que você tem que decidir. Aí a Cleusa um dia disse assim, quando é que a gente vai casar? Ela vai me matar hoje. E eu falei, não vamos casar, está certo. Você é o amor da minha vida, faz conta e tal. E ela diz assim, dá para casar. Mas eu tinha os meus medos. E a gente tem que decidir. Você está entendendo? E aí eu fui orar, eu nunca vou me esquecer. E quando eu fui orar e falar dos meus medos, eu falei para o meu Senhor. Porque a gente não consegue compatibilizar tudo na vida.
E quando eu comecei a falar com o meu Senhor, Ele falou uma coisa tão tremenda para mim. Ele falou assim: abre o cofre do teu coração e dá os teus tesouros para mim. E eu não vou tomar os teus tesouros de você. Eu simplesmente vou guardar para você no meu cofre. Aquela foi uma palavra tão forte, porque eu entendi o que Deus estava falando para mim. E vou dizer para você, foi uma luta. Porque a gente tem que abrir as coisas que estão dentro da nossa alma, as seguranças que a gente tem, a confiança no jeito da gente, e dizer: Deus, vou colocar pessoas, vou colocar projeções, vou colocar sentimentos dos outros para comigo nas tuas mãos. E vou descansar que tu has de ser o Senhor da minha vida e de todas as coisas. E eu já falei para vocês que eu fiquei bravo, né? Porque a gente é esquisito, né? Eu fiquei bravo depois que a minha irmã um dia foi prestar contas para mim, e ela se mostrou muito mais competente do que eu para administrar o dinheiro. Sem o dinheiro que eu ganhava, eu tinha um dinheiro na poupança, e eu não tinha um tostão na poupança. Eu falei: meu Deus, por que eu demorei tanto? Né? Por quê? Porque a gente tenta compatibilizar todas as coisas. O que Deus está dizendo para a gente, o que Jesus está dizendo é: não dá para compatibilizar todas as coisas. Ou você faz o Deus Todo-Poderoso o seu Senhor da tua vida, ou Ele não vai ser o Senhor. Você quer ver uma outra área que isso é complicado? Eu me lembro de uma situação que aconteceu com uma senhora. Ela começou a ouvir a palavra do Evangelho, o Evangelho começou a tocar o coração dela, e chegou o momento da conversão, e ela então colocou Jesus como Senhor da sua vida, mas ela tinha uma santinha de devoção. E aquela santinha tinha sido comprada de uma maneira especial, era uma obra de arte. Você está entendendo? Aquele negócio, além da devoção, tem todo aquele aparato emocional. E ela olhava e dizia assim: pastor, e agora é minha santa de devoção. E essa palavra é para isso também. Ou Jesus é o Senhor de todo o seu coração, ou você está dividindo a sua alma com outra pessoa, a sua lealdade com outra pessoa. E não dá para servir a Deus, a servir seu Filho Jesus, e colocar os santos de devoção, mesmo porque a palavra de Deus diz que só há um intermediário entre Deus e os homens. A única pessoa que pode levar as minhas orações a Deus, a Bíblia diz que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, está na Bíblia. Só há um intermediário, um só, chama-se Jesus. A Bíblia diz, lá em Hebreus 4,16, que eu posso entrar com confiança no trono da graça de Deus, não porque eu tenho um santo de devoção, mas porque Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós. A Bíblia diz que nós nos assentamos nos lugares celestiais, em quem? Em Cristo Jesus. E aí, quando a gente começou a estudar esse texto, ela disse assim: não pode ter lugar na minha casa, nem para essa estátua, porque ela roubaria o lugar de Jesus na minha vida. Aí me deu de presente a estátua. Leva, pastor. É verdade. É interessante isso. Por quê? Porque Jesus tem que ser o único Senhor da nossa vida. E sabe o que é a verdadeira conversão? É quando eu tenho a coragem de tomar uma decisão irreversível. Não tem mais volta. A coragem de dizer, de hoje em diante, a minha confiança nas coisas eternas,
a minha confiança nos relacionamentos humanos, a minha confiança nas coisas que dependem do meu sustento, o meu futuro, vai estar no Senhor Jesus, meu único e suficiente Salvador. Está entendendo? E aí, queridos, você pode ter certeza que Deus vai pegar você e colocar na palma da mão dele. E eu acho lindo porque há algumas expressões na Bíblia que marcam a minha alma. E uma delas diz que pode uma mãe que amamenta o seu filho esquecer-se dele. E a Bíblia está falando de algo natural, porque a mãe que amamenta se esquecer da hora de mamar do filho, não é? Sabe o que acontece? Começa a doer o peito. E se ela não tirar o leite que está lá no peito, empedra, fica com febre. Não dá para esquecer tão fácil. E aí a Bíblia diz assim: ainda que se esqueça, eu não me esquecerei de ti, porque tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Esse é o Senhor que eu adoro. Você está entendendo? Que ele diz: filho, se você tem a coragem de me colocar como o único Senhor, colocar toda a tua confiança em mim, para todas as áreas da tua vida, das coisas celestes e das coisas terrenas, das coisas emocionais e das coisas de projeto de vida, pode saber que você vai estar na palma da minha mão, e eu vou te carregar, eu vou segurar na tua mão e vou andar com você, eu vou caminhar cada dia com você, e vou te ensinar um novo jeito de viver. Eu vou mudar os tesouros do seu coração. Eu vou mudar a percepção dos teus olhos. Você vai perceber a vida de outra maneira, porque eu sou o seu Senhor. Mas eu tenho uma promessa para você, que tudo que é meu vai ser teu, porque eu decidi dar para você o meu reino inteiro, junto com todos os outros meus filhos, com quem eu vou passar toda a eternidade. Então Jesus diz assim para os seus discípulos: toma cuidado, não dá para servir a dois senhores, porque você vai seguir um e vai desagradar o outro, e vice-versa. E aí ele diz assim: não dá para servir a Deus e a Mamon. E ele está dizendo: querido, se você não entregar a sua vida para Jesus ser o único Senhor da tua vida, você vai ficar sempre dividindo, batendo em muitas portas e não vindo resposta, porque o único que pode te dar resposta é o Deus vivo, que pode tocar o teu coração. Nessa noite eu queria orar com você, antes da gente partilhar da ceia do Senhor, e eu queria convidar você a tomar uma decisão séria. Às vezes a gente está num processo em que Deus vai trabalhando conosco. Eu acho tremendo como Deus faz. Ele vai trabalhando conosco. Ele vai mexendo com a nossa alma. A gente vai sentindo a presença dEle. Ele vai mostrando determinados valores para a nossa vida e a gente vai acertando. E a gente vai tentando compatibilizar tudo. Mas chega uma hora que no meio dessa jornada o Senhor disse: agora você tem que tomar uma decisão. Você vai colocar toda a tua vida nas minhas mãos? Você vai me deixar ser o único, presta atenção nisso, o único Senhor da tua vida? Você vai me deixar ser o único intermediário entre Deus e os homens? Você vai me deixar ser aquele que tem uma agenda para você, do seu projeto de vida? Você vai me deixar mudar os teus olhos para você entender o que na tua vida é bom de fato e o que não é, porque às vezes a gente está perdido e o nosso olhar não discerne. Você vai me deixar pegar os tesouros que você colocou no seu coração? Alguns vai ter que jogar fora, outros ele vai colocar no cofre dele, para fazer coisas tremendas na sua vida. E sabe, quando a gente tem a coragem de dar esse passo de fé,
há uma mudança na nossa vida. A isso a Bíblia chama de conversão. Eu estava indo num rumo, e de repente a gente entrega a direção do carro para o Senhor Todo-Poderoso. E Ele diz, senta no carona. E Ele faz uma meia volta na nossa vida. E começa a dirigir segundo o caminho que é Ele. Segundo a verdade que é Ele. E segundo a vida que é Ele. Então nessa hora, eu queria orar com algumas pessoas. Eu não sei quantas são. Mas eu queria orar com algumas pessoas a quem o Espírito já vem trabalhando. Não é hoje que Ele começou, não. Se você olhar para a tua vida, você vai ver que o Espírito de Deus já vem trabalhando com você faz tempo. E Ele foi mexendo numa coisinha, foi mexendo em outra, foi mexendo em outra, foi mexendo em outra. Mas hoje, Ele está falando, filho, hoje é para valer. É tudo ou nada. É 0 ou 10, não tem meio termo. Você está disposto a colocar tudo na minha mão e deixar eu seguir o projeto que eu tenho para você na tua vida? Se houver alguém aqui a quem o Espírito Santo está falando agora, e esse é um momento precioso, eu vou convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente para a gente orar por você e selar esse pacto definitivo com o Senhor. E vou dizer, a primeira tentação que você vai sofrer é ficar no teu lugar. Porque a gente sempre quer compatibilizar tudo, lembra? E a gente diz, Senhor, valeu, entendi, mas vou fazer do meu jeito, vou ficar aqui. E aí o Senhor falou, você não entendeu nada, filho. Não é mais do teu jeito, é do meu. E sabe, quando a gente convida você para vir aqui à frente, não é porque esse lugar é santo, poderoso, ou porque a mão do pastor é poderosa, mas é para que você saiba que o Espírito Santo está falando com você e que você está respondendo, entregando ou não entregando. Então, se você é essa pessoa, vai deixando o teu lugar agora, em nome de Jesus. Sai lá da galeria, em nome de Jesus. Vem aqui de baixo. É entrega. É entrega. Não é compatibilidade de coisas, compatibilizar situações. É uma entrega absoluta. É uma rendição incondicional a Jesus. E dizer, Jesus, pega a minha vida. Pega a minha vida. Pega a minha vida e me mostra, me coloca na palma da tua mão, me coloca na palma da tua mão e me mostra o caminho. Eu vou seguir daqui para frente do jeito do Senhor. Me ajuda, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E sabe, esse é um santo processo de Deus, de bênção, de transformação, de cura, e que envolve todas as áreas da vida, todas, até aquelas que doem muito, que a gente acha que não consegue, até essas, o Senhor vai lá tratar, vai mexer, vai colocar a mão de graça dEle, vai fazer diferença. Isso que é o mais tremendo e maravilhoso, é a graça de Deus, o Todo-Poderoso agindo, o Todo-Poderoso agindo, o Todo-Poderoso agindo, o Todo-Poderoso. Queria convidar esse pessoal que está de jalequinho aí, né? Vem junto e abraça alguém que não tem o jaleco aí, vai lá e dá um abraço, e diz assim, eu sou de carne e osso, pecador que nem você, mas eu vim aqui orar por você porque eu sou teu irmão. Só isso, vou orar por você porque eu sou teu irmão. E a gente vai orar juntos aqui. Vem para cá, olha. Esse pessoal todo aqui, todo mundo vai receber o abraço de alguém. Aqui na frente também, se você puder. Aqui tem gente de joelho, tem gente chorando aqui na frente. Não deixa ninguém ficar sozinho não, tá? Dá um abraço. Aquele abraço de acolhimento. Não precisa falar nada, só dá o abraço de acolhimento. E lá na alma intercede, porque eu quero orar por essas pessoas agora. Isso, pode vir para cá, ó. Aqui no meio, tem muita gente aqui, ó. Tem muita gente aqui. Bem nesse meio aqui, Michel, ó. Bem aqui, ó. Tem bastante gente aqui. Recebe esse abraço agora. Só isso, tá?
Queria orar com você agora, tá? Primeira oração. Primeira é tua. Antes de eu orar. É a oração de entrega, tá? Você sabe o que você estava tentando compatibilizar no teu coração, não sabe? Então, essa é a primeira entrega, porque esse é o foco. Deus está falando assim, olha, tem outras coisas, mas esse é o grande obstáculo. As outras você vai conseguir me entregar, mas essa você tem medo. Então agora, você vai colocar a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. E você vai dizer, Senhor, estou te entregando isso aqui. O meu medo vai junto. E eu vou confiar que o Senhor está colocando no teu cofre para cuidar para mim. E vai dirigir os meus passos. Começa com isso, entrega para o Senhor. Se tem nome, se tem um sentimento, uma circunstância, fala claramente para Deus, Senhor, eu hoje estou entregando isso nas tuas mãos. Fala claramente, isso, essa situação, esse meu grande obstáculo na alma, isso que eu quero tentar dar um jeitinho e não consigo, porque eu quero que tu sejas o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Fala para Ele, fala. E sabe o que é gostoso? É que junto com essa entrega, o Senhor vem com o Espírito Santo, perdoa, lava, e começa algo novo na tua vida. Hoje é o dia número 1 de uma nova história. Marca esse dia. Hoje é o dia número 1 de uma nova história. Guarda isso no teu coração. Hoje é o dia número 1 de uma nova história. Senhor Jesus, eu quero agora estender as minhas mãos, que são de carne e osso, sobre esse teu povo que aqui está, como um símbolo de fé, e te pedir, ó Jesus, estende o Senhor as tuas mãos, toca, abençoa, consola, fortalece, mas acima de tudo, toma, Senhor, essa vida para ser o único Senhor desse coração. Senhor, mostra o caminho, segura na mão, dá segurança, dá paz, dá tua alegria, mas que essa paz e essa alegria não seja um sentimento da alma, seja a mão poderosa do Senhor segurando na mão dessas pessoas. E Senhor, que toda oração que subir ao céu deles, em nome de Jesus, chegue na sala do trono, porque é a tua promessa, Senhor. Então agora, Pai, abre as janelas dos céus e derrama o teu Espírito Santo, e abençoa, é aquilo que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém.